Criptografia, hash rate, satoshis, blocos, blockchain, maximalismo, autocustódia, soberania individual. Essa série de termos do universo Bitcoiner acabam dando a impressão de que ele é um universo inacessível ao cidadão mediano. Dá a impressão que você precisa ter muito conhecimento técnico para fazer parte desse mundo. E essa é uma ideia errada, uma sensação errada. E nesse vídeo, usando a minha experiência, a minha série de tentativas e erros quando eu comecei a entrar nesse mundo, eu queria traçar mais ou menos um passo a passo intuitivo para mostrar como você pode entender o Bitcoin. Não vai ser nenhum tutorial, eu não vou entrar, eu vou citar coisas aqui que eu não vou entrar em detalhes, é só mesmo um caminho para você começar do zero, ou de repente até do meio dele e tentar entender o Bitcoin. E também vou fazer algumas referências, indicar alguns livros que eu vou deixar todos nos comentários depois, tá? Bom, primeira coisa, como eu entendo o Bitcoin hoje? Eu acho que o assunto tem três aspectos diferentes. Um deles eu acho que é essencial, tá? E dois deles meio que opcional. Se vocês discordarem, por favor, deixem comentários. Eu acho que existe o aspecto prático, pragmático, tá? Que é entender como utilizá-lo, sabe? Como comprar o Bitcoin, vender, como sacar de corretoras e fazer autocustódia, entender o que são carteiras, o que são nós, o que são endereços, como transmitir entre endereços a saldo de Bitcoins. E esse é o aspecto que eu acho que é obrigatório, é essencial você saber fazer isso. O outro aspecto é o aspecto moral, e depois eu vou falar um pouco superficialmente, dar algumas indicações de livros a respeito disso. E o outro aspecto é o aspecto técnico, tá? Que seria entender a tecnologia por trás daquela ferramenta que você está utilizando. Então, entender sobre programação, saber o que é um repositório, como são feitos os updates de código no Bitcoin, como que eles garantem todas as propriedades que o Bitcoin tem através de código. E esse é um aspecto que não é essencial. Isso acho que é mais curiosidade aí de programadores ou de pessoas que já têm uma vida aí meio que regrada pelo Bitcoin e querem entender melhor como que aquilo funciona, de repente até para ter mais segurança e confiança no que ele está transacionando no seu dia a dia. Porém, desses três aspectos, antes de estudar qualquer um deles, eu acho que tem um passo inicial que é meio que fundamental para qualquer pessoa que queira realmente entender o Bitcoin. Esse passo, ao meu ver, é entender o problema que o Bitcoin resolve. Tá? Isso não pode ser menosprezado, porque é possível você começar a utilizar Bitcoin sem entender a sua origem, as razões pela qual ele foi criado e qual é o problema que ele vem resolver. Mas eu acho, na minha experiência aí, pelo que eu tenho visto, que não ter esse fundamento, essa base, acaba levando as pessoas a acreditar que o Bitcoin é um ativo para investimento, para especulação, para fazer lucros no curto prazo, e isso é uma besteira, tá? Você vai estar simplesmente utilizando um ativo que tem um propósito para ganhos financeiros ou até para perder dinheiro, e sem entender realmente o poder que aquilo te dá e o propósito que ele serve. Bom, para dar esse primeiro passo e começar a entender o problema que o Bitcoin resolve, é ideal você começar a estudar teoria econômica austríaca, principalmente teoria monetária. Tem um livro que eu recomendo aqui já logo de cara, que é ótimo, explica bem como o dinheiro surge do mercado naturalmente e acaba sendo corrompido e transformado em uma arma estatal que pode ser utilizada ao bel prazer dos governantes para simplesmente expandir ou contrair a oferta monetária. E o livro se chama O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, e foi escrito por Murray Rothbard. Cara, é um livro curtinho, foi publicado em português pelo Instituto Mises Brasil. Deve ter umas 120 páginas, mas dá uma ideia assim sensacional, uma visão geral de como esse problema surge e o que é a inflação realmente, né? Não o que a gente entende por inflação, mas inflação vista como
governo expandindo a oferta monetária, diluindo a quantidade de dinheiro no mercado e fazendo com que os poupadores percam poder de compra às custas de corruptos parasitas que utilizam o dinheiro como eles bem entenderem para financiar empresários que são amigos deles ou simplesmente se refestelarem ali na corrupção, né? Esse é um lugar ideal aí para você começar a estudar essas teorias econômicas que são essenciais para entender o problema que o Bitcoin resolve. Outro lugar que você pode aprender a respeito disso também são uma série de documentários que estão disponíveis no YouTube, do Mike Maloney, e chama Hidden Secrets of Money, Segredos Secretos do Dinheiro. Se eu não me engano, tem legendado para quem não fala inglês, mas quem não fala inglês, quiser encarar uma legenda em inglês e ir traduzindo aos poucos, vendo um episódio por dia ou alguns minutos de um episódio por dia, vai ser um conhecimento muito valioso. O outro livro que eu não posso deixar passar em branco, e eu acho essencial também para entender esse problema da corrupção do dinheiro e o Bitcoin como a solução para isso, é esse livro que está aqui atrás, que é o do Padrão Bitcoin, do Saifedean Amos. Muitos dizem aí que esse é um dos melhores livros escritos a respeito do Bitcoin, e o próprio autor usa diversos autores da escola austríaca, como Hoppe, Ludwig von Mises, Murray Rothbard. Tem diversas citações desses autores, que são autores que falaram a respeito desse problema da moeda e da inflação como a expansão da oferta monetária pelo governo. E ele mostra no livro como o dinheiro surge, como ele é corrompido e como o Bitcoin é uma alternativa para o padrão monetário global. Bom, você dando esse primeiro passo, talvez só assistindo esse documentário e com a leitura desses dois livros, você já vai ter uma ideia muito melhor do problema que o Bitcoin resolve. E aí, o próximo passo dentro desse passo seria você ler o white paper do Bitcoin. Tá? Esse foi um documento curto, é um PDF aí que você encontra no site bitcoin.org, deve ter umas 15 páginas, e foi escrito pelo próprio criador do Bitcoin, do criador anônimo, que se chama Satoshi Nakamoto. Ali, no começo desse documento, onde ele explica o que é o Bitcoin e o blockchain, tem um resumo, e nesse resumo ele fala que o Bitcoin resolve o problema do duplo gasto. E esse é outro problema que é importante entender. Antes do Bitcoin, no meio digital, era impossível você ter um sistema financeiro, um sistema de pagamentos, sem a necessidade de uma terceira parte. Então, você sempre ia ter ali alguém para mediar os pagamentos, porque você precisava que alguém controlasse o saldo das contas e os envios e os recebimentos. Isso porque a natureza do meio digital, as coisas se transmitem por cópias e não se transmitem realmente de um lugar para o outro. Então, fazendo uma analogia aqui rápida, se você tira uma foto no seu dispositivo, envia para alguém aquela foto, então aquela foto não vai, na verdade, sair do seu dispositivo e ir para o outro dispositivo. Aquela foto ela vai ser copiada e vai existir nos dois dispositivos. E isso criava um problema que o Bitcoin solucionou, que era conseguir fazer uma rede peer-to-peer, uma rede sem a necessidade de terceiros, de transmissão financeira, de pagamentos. Então, com a solução do Bitcoin, hoje em dia a gente não precisa de uma terceira parte, de uma instituição bancária, do governo, de empresas privadas fornecendo esse tipo de serviço. Você pode simplesmente enviar a saldo da sua conta diretamente para a conta de outra pessoa, sem passar por lugar nenhum. Bom, com essa base, você já vai estar muito perto de entender o Bitcoin melhor que muita gente. E já vai começar a ver que o Bitcoin não é investimento. O Bitcoin é uma maneira de se proteger de demagogia, de governantes demagogos que usam o poder que eles têm de inflacionar o mercado e de expandir a oferta monetária para roubar dos pobres, literalmente roubar dos pobres, e dar de presente para os mais ricos. E eu falo roubar dos pobres porque quando você expande a oferta monetária e faz o dinheiro perder o poder de compra, você está literalmente roubando dos pobres, porque aquele cara que compra ovo no mercado e ganha um salário mínimo, se o preço daquele ovo varia ali 10 reais, 5 reais que seja, quem vai sofrer as consequências dessa expansão monetária e dessa inflação vai ser esse cara, porque esse cara tem só um salário mínimo, ele vai continuar recebendo um salário mínimo, mas o ovo que ele comprava por um preço X agora está custando o dobro.
e ele não tem como diminuir mais o padrão de consumo dele, porque ele já vive ali com o básico, né? E outra, geralmente pessoas de mais baixa renda não têm tanta possibilidade de investimento, não tem educação financeira, não vai conseguir investir o dinheiro e se proteger da inflação. E os mais ricos ou vão se beneficiar aí, porque serem amigos de governantes se beneficiam de dinheiro criado do nada, ou tem os meios de investir em algum hedge, a fazer alguma solução onde ele perca menos por causa da inflação. Bom, vamos lá. Partindo daí, eu acho que você já poderia começar a estudar a parte prática, entendeu? De como utilizar o Bitcoin. Eu acho que a melhor maneira de aprender a respeito disso é utilizando o YouTube. Existem muitos canais que são ótimos, com diversos tutoriais explicando como fazer transações, o que são carteiras, mostrando tutoriais de diferentes tipos de carteiras. E eu vou deixar alguns três aqui que eu sigo e aprendi muito lá. Um é o Bitcoinheiros, o outro é o Área, o Bitcoin, e um outro é o do Ojeda que chama Bitcoin e Liberdade. Assistindo esses três canais, você já vai aprender muita coisa e dali mesmo desses canais você vai conseguir encontrar outras fontes de aprendizado. Para a galera que também é libertária ou ANCAP, tiver um saudosismo aí, tem o canal do Daniel Fraga, que também tem uns vídeos tutoriais a respeito do Bitcoin. Só por aí você já vai conseguir aprender a utilizar de maneira prática o Bitcoin no dia a dia e começar a ser ativo ali, né? Aprender a comprar, vender e utilizar e até aprender a respeito de ferramentas onde você consegue utilizar o próprio Bitcoin para pagar boletos ou para pagar outras contas com cartões de créditos anônimos que são recarregáveis com Bitcoin. Bom, aí a gente entra nas partes que, ao meu ver, são opcionais, mas são interessantíssimas. Principalmente a parte do Bitcoin como uma solução moral para a sociedade. Cara, não tem como não recomendar outro livro quando a gente começa a falar sobre esse assunto, a não ser esse que também está aqui, esse de capa vermelha, que é o Bitcoin Red Pill, que foi escrito por Renato Amoedo. É um livro genial, um livro muito bom, que foi escrito por ele, com coautoria de Alan Schran, e mostra o Bitcoin por um outro aspecto, esse aspecto de uma tecnologia que é indiferente à vontade de políticos, demagogos, indiferente à vontade de qualquer pessoa, né? Porque ninguém consegue controlá-la ou pará-la. E vai servir de fator moralizante para a sociedade, vai fazer com que a sociedade consiga armazenar as riquezas que ela produz sem que parasitas improdutivos consigam cooptá-la, roubá-la, então tiraram de você a força de maneira coercitiva. Outro livro sensacional para entender a respeito desse assunto é um Thank God for Bitcoin. Eu tenho um livro aqui no canal falando resumidamente a respeito desse livro. Vou deixar o link aqui em cima. E é um livro que fala justamente sobre como a produção de dinheiro, né, como você imprimir dinheiro, que é o que os governantes fazem desde tempos remotos, é algo imoral. E o Bitcoin, por criar escassez digital, por ser uma moeda que não pode ser controlada por ninguém, por ser um sistema perfeito praticamente, ele consegue moralizar a sociedade. Outro livro muito interessante a respeito desse assunto e também a respeito de teoria monetária é o livro Ethics of Money Production. Não existe tradução dele, mas eu vou deixar o link para quem não souber falar inglês ou até mesmo tiver tempo de ler o livro, do Felipe Ojeda, um artigo do Medium que eu encontrei aqui quando pesquisando sobre o livro. E que dá uma resumida ali na ideia do livro, de repente pode até despertar um interesse em ler o próprio livro, que acho que você consegue encontrar até gratuito no Instituto Mises Brasil para fazer o download. Se não tiver no Instituto Mises Brasil, acho que tem no Instituto Mises americano. E é um livro que fala a respeito do aspecto moral da impressão de dinheiro, tá? Ou da produção de dinheiro. Não no sentido de ganhar dinheiro, mas no sentido de criar dinheiro. Tá?
Bom, cara, e se você passou por toda essa jornada, e com certeza você vai encontrar muitas mais fontes, só seguindo essas fontes que eu tô passando aqui, e você ainda tiver interesse de aprender mais, aí eu acho que fica a parte que é opcional, que seria entender a parte técnica do Bitcoin, aprender a ler o código do Bitcoin, aprender como ele funciona, como ele garante a escassez, como que são feitas as assinaturas de chave pública e privada. Aí você pode. Tem um livro que, por enquanto, eu li parte dele, tenho estudado parte dele, e que eu já recomendo, porque vi que é realmente ótimo e exige poucos conhecimentos de matemática e poucos conhecimentos de programação, e se chama Programming Bitcoin, de uma pessoa famosa aí no meio Bitcoiner, que chama Jimmy Song. Ah, Existem outros livros, sabe, ensinando a programar o Bitcoin, ou como a tecnologia funciona. Vou ver se eu encontro mais alguns links aí de livros que são famosos para deixar na descrição. Mas eu acho que esse, em particular, é um bom começo para quem tem essa curiosidade de entender como o Bitcoin funciona tecnicamente. Para conseguir aí traçar esse caminho, você vai ter que estudar um pouco de conhecimentos básicos de programação, talvez relembrar aí um pouco de conhecimentos de matemática, tá? Nada muito aprofundado, mas algumas coisas vão ser necessárias. Ah, Aqui reforçando, essa parte técnica do Bitcoin é mais para quem tem interesse, ao meu ver, mas não é um impeditivo para quem quiser entender o Bitcoin, os problemas que ele resolve e cair de cabeça aí nessa comunidade e começar a utilizá-lo. Bom, eu fico por aqui, galera. Eu espero que esse vídeo ajude a quem não entrou nesse meio ainda e está tentando começar a estudar, porque pelo menos pode servir como um guia, como uma luz aí para a pessoa ter um caminho intuitivo e entender como ela pode estudar o Bitcoin da maneira que eu acho que é mais correta e não começar a utilizar ele como se fosse apenas um ativo aí para especulação, ganhos em curto prazo e investimento. Bitcoin é poupança, cara. Bitcoin é a única proteção que você tem contra governantes despóticos, demagogos que imprimem dinheiro, inflacionam o mercado, inflacionam a economia e destroem economias de países inteiros aí. A única maneira que você vai estar protegido é utilizando essa tecnologia que é indiferente a toda essa maluquice política aí que a gente vive. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe comentários. Se tiver crítica também, deixa aí nos comentários. Eu fico muito feliz em receber qualquer tipo de feedback. Um abração e viva a liberdade!